A palavra de Deus que a gente vai estudar hoje está no livro de Isaías, capítulo 38. E nesse capítulo 38, a gente vai encontrar um homem de Deus, que é o rei Ezequias, vivendo uma experiência muito complicada. Essa história que está aqui, ela vai aparecer em dois textos paralelos, 2 Reis e 2 Crônicas, mas esse texto de Isaías é o único que revela o coração do rei. Como é que ele estava se sentindo no meio dessa batalha? A gente já estudou que nesses capítulos está havendo uma guerra. O rei Senaqueribe está vindo e conquistando as cidades muradas da Palestina, e ele está chegando em Jerusalém. E no meio de toda essa situação de conflito, de guerra, de pressão, o rei fica doente. O rei fica doente e fica gravemente enfermo. E aí então, somando-se a toda essa situação de guerra, tem uma situação interior complicada, né? E se você ler o capítulo 38, você vai ver como esse rei está sofrendo, como ele está lutando, como ele está fazendo perguntas para Deus, porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E a palavra de Deus no versículo 1 que a gente leu, diz assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Bom, se o rei já estava ruim antes, imagina depois dessa visita pastoral, não é? Prepara aí que você vai morrer, não tem jeito, essa é a situação. E aí a Bíblia diz nos versículos seguintes que o rei nem se despede do profeta, eu entendo porquê, né? E ele olha para a parede, diz a Bíblia, e ele começa a orar. A gente vai aprender no capítulo 38 do livro de Isaías, quais são os meios pelos quais Deus trata a dor do nosso coração. E aí o primeiro meio que nós estudamos hoje pela manhã foi a oração. Imediatamente aquele rei, olhando para a parede, começa a fazer uma oração, e parte desse capítulo vai nos mostrar o que ele falou nessa oração, o que ele disse. Senhor, estou me sentindo roubado, o Senhor está roubando os meus últimos anos, né? Ele tinha entre 37 e 39 anos de idade. Diz: Senhor, eu ainda não tenho filhos, né? E eu não vou poder transmitir para a próxima geração nem o teu nome, né? Senhor, o Senhor arrebatou a minha tenda como se fosse a tenda de um pastor que é roubada, né? O Senhor pegou a minha vida como se fosse um tecido enrolado, sabe quando a gente vai na loja, né? E alguém pega aquela tesoura, dá aquele pique assim, mas cortou tudo o tecido assim de uma vez. O Senhor fez isso comigo, né? E o pior é que não adianta nada, né? Nem a gente falar com o Senhor, porque o Senhor é dono de tudo. E o Senhor está fazendo isso comigo, então não adianta, o que eu vou fazer? E aí está essa luta no coração. E nós aprendemos hoje de manhã que apesar dessa luta toda, quando a gente ora, não somente Deus intervém na terra, como Deus trata a nossa alma. E aí a gente viu hoje de manhã como Deus foi tratando o coração desse servo de Deus através da oração. A segunda coisa que a gente viu hoje de manhã foi que Deus tem uma outra ferramenta, que era o profeta. E nós vimos que tanto a palavra dura, você vai morrer, quanto a palavra que ele trouxe em seguida, porque a palavra de Deus diz que depois dessa oração, olhando para a parede, Deus toca o coração de Isaías, que estava lá no pátio já do castelo, lá no pátio do palácio, tá? E Deus diz para ele: volta lá, Isaías, porque eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas do meu servo, e você vai dizer para ele que eu vou curá-lo e vou acrescentar à vida dele 15 anos. E ele volta.
E nós aprendemos que uma outra maneira de Deus tratar o nosso coração e as nossas dores é quando Ele usa profetas, quando Ele usa homens de Deus para ministrar na nossa vida. E que tanto as palavras duras, quanto as palavras de consolo, todas elas são palavra de Deus para bênção na nossa vida. E quando chega no versículo 17, o rei vai dizer assim: foi para o meu bem que tudo isso aconteceu. Só quem é ministrado por Deus pode olhar para a desgraceira toda e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida e eu creio no teu propósito. Mas agora eu queria continuar. Tem duas outras coisas, dois outros meios pelos quais o Senhor trata a dor do nosso coração. Esses momentos de crise na nossa alma. Versículos 7 e 8 do livro de Isaías, capítulo 38, vão dizer assim: este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Mas o livro de Reis nos dá mais detalhes a respeito da conversa de Ezequias com Isaías a respeito do sinal. E lá no capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer assim: volta Isaías e diz: olha, o Senhor vai acrescentar 15 anos. E ele diz assim: Ezequias pergunta a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. É interessante que uma outra maneira de Deus trabalhar as dores do nosso coração são os sinais de Deus. É tremendo isso, como Deus na sua misericórdia conhece o nosso coração e às vezes Ele marca a nossa vida com os seus sinais. Isaías volta, e eu acho que Ezequias não estava de bons amigos. Fala a verdade, depois daquilo, fala a verdade, dessa visita pastoral, Ezequias volta. Eu acho que quando disseram para ele assim: o profeta voltou, e disse: outra vez, misericórdia. Mas ele entra e diz assim: o Senhor ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e Ele mandou um recado para você. Daqui a 3 dias, você vai poder entrar no templo para adorá-lo. Por quê? Toda vez que havia uma doença grave assim, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote para a ação de graças, e dizer: olha, confere aí, está vendo como eu estou bom? Não é conversa mole, é verdade. Então eu vim aqui para adorar a Deus. E aí isso se tornava uma mensagem pública, ainda mais de um rei, E todo o povo adorava a Deus pelo milagre de Deus na vida do rei, ou na vida de qualquer pessoa. E então Deus diz para Isaías falar isso: olha, fala para o rei que daqui 3 dias ele vai ficar bom, mas que eu estou acrescentando à vida dele 15 anos. Naquela hora, eu acho que os 15 anos não fizeram conta para o rei. Se é 15, 5, 10, nessa hora ele não está nem aí. Ele ia pensar nos 15 anos mais na frente, Ele queria sair daquela encrenca. E aí, mas ele está com o coração machucado, doído, ele está chorando, o olho dele está vermelho, a alma dele está ferida. Ele diz assim: como é que eu posso ter certeza que esse negócio é verdade? Você chegou agora há pouco, me disse que eu ia morrer, agora diz que eu vou ficar bom. Qual das duas é verdade? E aí ele diz isso numa linguagem
espiritual. Qual é o sinal de Deus de que isso vai acontecer? E é interessante que na nossa vida, nós precisamos de marcas de Deus na nossa experiência de fé. E são essas marcas de Deus que nos ajudam a fortalecer a fé em outros momentos da nossa vida. É interessante que em alguns momentos da minha história, eu trago na memória marcas preciosas de Deus. E foram essas marcas preciosas que me ajudaram a ter coragem para tomar atitudes de fé em outras circunstâncias da minha vida. Eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar o meu coração para vir aqui para Curitiba, eu estava numa dúvida muito grande. Eu estava muito bem na cidade de São Paulo, a igreja me amava, eu amava aquela igreja, nossos filhos estavam pequenos, estudavam num colégio cristão, que era o Colégio Batista ali em São Paulo, eu estava fazendo faculdade de psicologia, e de repente mudar aqui para Curitiba era bagunçar todo esse esquema de vida. E era uma dificuldade muito grande. Nossa família é uma família muito unida, minha mãe dependia de mim, o meu sogro e minha sogra moravam no mesmo prédio de apartamento, né? Nós morávamos no 9º andar, eles moravam no 5º andar, meu sogro deixava esse chinelo na sala e desaparecia, e subia lá para ver os netinhos, e a minha sogra ligava atrás e dizia: onde é que está o Zé? Ele está aqui, largou o chinelo para não dar bronca nele. Daí ela subia junto também para brincar com os netinhos, e assim era aquela coisa toda. Então envolvia tanta coisa, tantas decisões. E aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu um sinal para Deus, e nós dissemos assim: não vamos comentar o sinal, você não sabe qual é o meu, eu não sei qual é o teu, e daqui tantos dias a gente vai comentar o que Deus falou. E Deus deu um sinal para ela, Deus deu um sinal para mim, e a gente tinha certeza plena que tinha que mudar. Quando perguntaram para mim: quando você vai mudar? Eu disse: o mês que vem eu estou aí. E aí a pessoa ficou dizendo assim: mas como, o mês que vem? De que jeito? Foi assim: não, Deus mandou, tem que fazer logo, não adianta ficar enrolando, não é? E a gente tinha tanta convicção que tinha que mudar, mudamos. É interessante quando Deus dá sinais na vida da gente, quando Ele fala conosco, quando Ele marca a nossa história com coisas. Eu me lembro quando nós compramos um apartamento aqui na cidade de Curitiba, recebemos carinhosamente uma bênção de uma família que hoje está aqui na igreja. E essa família é dona de uma construtora, e ela disse: olha, pastor, você não quer olhar lá esse apartamento? Nós fomos, estava em construção, olhamos, era maravilhoso, mas a gente não tinha dinheiro. E aí fomos lá: o senhor gostou? Gostei. Então vamos fazer negócio. Falei: não dá negócio. E aí ele disse para mim assim, o dono daquela construtora disse assim: se a gente financiar, o senhor consegue pagar as prestações? Não, eu consigo pagar, né? As prestações eu pago, mas eu não tenho dinheiro da entrada. Aí ele falou assim: quanto é que o senhor pode dar? Eu falei: eu não tenho dinheiro para entrada, você não entendeu? E aí ele falou assim: tá bom, mas quanto o senhor pode pagar por mês? Eu falei um valor lá, né? Para você ter uma ideia, o financiamento era 10 anos, e a entrada eu financiei em 12. Milagre, né? Tá? Mas eu estava em dúvida. E aí, outra vez a gente foi para casa, ele falou: não, fiz aqui, apresentei a proposta, vamos fechar? Eu disse: eu não posso, eu tenho que perguntar para Deus. Pastor, dá uma olhada aqui. Não, mas eu tenho que perguntar para Deus. E aí eu fui orar e pedi um sinal para Deus. E foi interessante que eu pedi um sinal, e a minha esposa pediu outro. A minha esposa pediu o seguinte sinal: que se alguém desse uma oferta para nós naquele mês, nem que fosse de R$1, ela saberia que Deus nos daria o suprimento necessário para pagar essas 2 prestações. Bem, durante aquela semana eu tive que resolver um problema lá no centro da cidade. Estava lá na Marechal Deodoro, bem no centro da cidade, perto ali do Correio, e esperando que a Cleusa ia passar com o carro para me pegar. Estava ali na calçada, passou uma senhora,
E essa senhora disse: que bom, pastor, que eu vi o senhor. E ela não tinha me falado sinal nenhum, né? Era dela com Deus. Que bom, pastor, aleluia, viu o senhor? Eu falei: amém, aleluia, né? Aí ela pegou, abriu a carteira, pegou uma nota, né, da carteira e falou, colocou no meu bolso e disse assim: Deus me mandou dar isso para o senhor. Virou as costas e foi embora. Eu acho que ele deve ter ficado tão vermelho. Eu falei: o que essa mulher está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Mas ela foi embora. E aí encostou o carro da Cleusa. Aí eu entrei no carro, a gente começou a sair. Eu falei assim: mulher, aconteceu um negócio tão esquisito agora. A mulher passou lá, cheia de glória, aleluia, né? Pegou lá, abriu a carteira, pegou essa nota, enfiou no meu bolso. Eu estava de paletó, enfiou no bolso do meu paletó. Então eu não estou entendendo nada. Aí a minha mulher começa a chorar, encosta o carro que não conseguia dirigir. Falei: e agora, o que aconteceu? Né? E ela disse assim: não, esse é o sinal que eu pedi para Deus. Deus vai nos dar suprimento. Bom, mas eu não tinha recebido o meu sinal. Falei: tá bom, então vamos conversar com Deus, que eu quero ver o meu sinal. Eu tinha pedido para Deus me dar uma palavra na Bíblia a respeito desse assunto. E eu estava orando aquela semana toda e não tinha percebido. Aí eu voltei para casa depois desse sinal e falei: Senhor, o senhor já falou com a minha mulher, agora o senhor tem que falar comigo, né? E aí eu abri a Bíblia num texto, e aquele texto foi impressionante. Assim: já vistes a terra, já vistes que é boa essa terra, por que te demoras em tomar posse dela? Aí eu... Dá para ter dúvida? Não, louvado seja Deus, né? Já paguei, já vendi. Deus é bom. Isso, Deus é muito bom. Tá, tem uns acordados aqui, ó. Deus é bom. É, isso mesmo. Gente, Deus trata os nossos corações quando a gente está em dúvida, quando a gente está em angústia, quando a gente não consegue perceber nem crer na realidade que está para frente. Quando Ele faz promessas para nós, Ele marca a nossa vida com a sua graça. E são sinais de Deus que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu não quero dizer que toda vez que você precisa de uma resposta de Deus, Deus vai te dar um sinal. Mas em alguns momentos da sua vida, Deus sabe que você precisa de algo para segurar e reafirmar a tua esperança no Senhor. E nessas horas, como um Pai bendito, gracioso que Ele é, Ele marca a nossa história com as manifestações da graça dEle. É interessante porque o sinal não é a cura. A Bíblia vai dizer que esse sinal aconteceu 3 dias antes da cura. Mas a gente vai encontrar sinais na Bíblia que Deus dá e que vão levar anos para que se concretize esta palavra prometida no sinal. Até que Ezequias esperou só 3 dias, foi rápido, né? Mas a dor do coração era tão grande que eu acho que ele não ia conseguir crer no milagre esses 3 dias. Então Deus marcou a vida desse homem com alguma manifestação. Foi na verdade um milagre talvez maior até do que a própria cura, porque o relógio de sol voltou 10 degraus, não é? Da escadaria, ele marcava conforme a sombra ia marcando. Então o milagre foi cósmico, foi uma coisa tremenda, uma coisa doida. Eu acho assim que todo mundo ficou olhando lá e dizendo assim: não é possível, não é possível, não é possível. 1, 2, 3, será que vai voltar mais? Deus falou 10, 4, 5, 6, 10.
Mas eu tenho certeza que foi esse sinal que fez com que aquele homem saísse de olhar só para a parede, para olhar com esperança para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Há momentos na nossa vida que a gente só consegue enxergar uma parede lisa e mais nada. E aí Deus tem que intervir. Ele intervém quando a gente está orando, Ele intervém quando os profetas de Deus ministram, mas Ele intervém quando a graça dEle vai gotejando sobre nós. E coisas dEle vão acontecendo no meio do caminho. São sinais de Deus. São manifestações da graça. Eu me lembro que o ano passado, nessa época do ano, nós estávamos vivendo um momento financeiro muito difícil, muito complicado, e eu tinha acabado de chegar de férias, eu estava tão desesperado, porque eu tinha chegado das férias e de repente apresentaram as contas para mim, eu disse, está perdido, esse negócio aqui está tudo quebrado, como é que vai ser? E eu me lembro que eu comecei a orar, e disse, Senhor, eu não tenho condição. Quando a gente entrou nesse projeto de terminar a obra, foi o Senhor que me falou, mas eu não tenho condição, como é que vai ser? E aí a gente vê aqueles sinais da graça de Deus. Os problemas eram muito grandes, e eu precisava de um sinal grande. E naquela noite, às 11 horas da noite, eu recebo um telefonema na minha casa, e um irmão disse assim, estou sabendo do que está acontecendo, e nós nos reunimos aqui enquanto família e decidimos fazer uma oferta especial de amor para esse momento na igreja de R$400 mil. O dinheiro era muito, mas todo o conjunto era grande demais. Era como se Deus estivesse dizendo assim, filho, o problema é meu. Sou eu que falo, sou eu que toco, eu sou o dono da prata, sou o dono do ouro, eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono dos projetos, então agora continua andando comigo. Olha, durante aquele ano eu tive um monte de problemas, mas aquele sinal me ajudou a pensar assim, bom, isso não é mais problema meu, é problema de Deus. Então eu falava, Senhor, está contigo, e Deus vai fazendo. Não é porque está contigo, acabou, não, porque Ele me deu autorização para fazer isso. Deus trata a dor do nosso coração quando Ele manifesta graça sobre a nossa vida. E aí Ele marca com os seus sinais. Os sinais são milagres didáticos de Deus na nossa história. É interessante isso, não é? Existe a palavra milagre na Bíblia e existe a palavra sinal, e lá no livro do João ele vai falar dos sinais, vai falar que aqueles milagres eram milagres didáticos de Deus. Ele estava querendo ensinar alguma coisa, e o que ele estava ensinando é que o Deus vivo e todo-poderoso sabe que às vezes nós estamos tão abalados que não conseguimos crer nas suas promessas. E então Ele nos ajuda a crer, Ele nos dá sinais do seu socorro, e o objetivo é, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer nas suas promessas, e caminhar na direção dessas promessas, mesmo no meio das maiores crises. Por isso a sombra do relógio voltou. Por isso Deus teve que falar para Moisés. Eu acho tremendo isso. Moisés disse, Senhor, como é que o Senhor quer que eu volte lá para o Egito para falar para o faraó que ele tem que deixar o povo? Eu não tenho condição, não sei falar, não sei nada. E aí Deus faz um sinal, na verdade Ele faz vários. Ele diz assim, você não está entendendo quem eu sou? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pega essa vara que você está carregando, a vara do pastor, joga no chão, e de repente aquela vara se torna uma serpente. Aí Deus diz assim, pega a serpente pelo rabo,
todo mundo sabe que não se pega serpente pelo rabo, pega pela cabeça. Por quê? Se você pegar pelo rabo, vai levar uma dentada dela, tá? Mas olha só, Deus vai falar: pega a serpente pelo rabo. Ele só pegou pelo rabo porque Deus tinha feito da vara a serpente. O sinal de Deus estava ensinando ele a caminhar pela fé. Ele vai lá e pega pelo rabo, ela vira vara de novo. Ele diz: o que está acontecendo? Estou ficando doido. Está entendendo? Aí Deus fala assim para ele: coloca a tua mão dentro aqui da tua túnica. E ele coloca. E quando ele tira, ela está leprosa. Estou leproso. Ele falou: não, coloca de novo. Estou são. Vida e morte, tempo, projetos, lutas, dores da alma, tudo está debaixo do controle do Deus vivo e todo-poderoso. E esse Deus marca a nossa vida, marca a nossa história com os sinais da sua graça. Se você olhar para a tua vida, você vai encontrar em momentos outros que você já viveu sinais de Deus. Tenta trazer à memória o que Deus já fez com você. Momentos que você estava vivendo, que você dizia: e agora? E aí houve uma pequena intervenção de Deus que te deu condição de levantar a cabeça e dizer: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está marcando a nossa vida. Deus falou com Gideão, lembra? E Gideão está com medo, porque tem um exército de 100 mil homens, 100 mil homens, 100 mil homens. E Deus fala assim para ele: vai lá. E ele diz: Senhor, eu não sei se eu vou ou não vou. E ele coloca o novelo de lã, não é? E ele diz: Senhor, se ficar molhado, eu sei que é do Senhor. E ele diz: não, molhado é muito fácil, né? Então que fique tudo molhado em volta e fique seco. E Deus repete o sinal para ele. Eu, quando leio o Gideão, eu fico pensando: como eu sou parecido com ele. Porque Deus fala e às vezes a gente entra em crise 5 minutos depois. E depois, quando ele está no meio da batalha, se você lembra da história de Gideão, ele está com medo e ele ora de novo. Já tinha vindo 2 sinais. E aí o Senhor disse para ele assim: tá bom, você não está entendendo o que eu estou fazendo? Desce no arraial do inimigo, vai lá se rastejando e chega perto de uma tenda. E ele fica escondidinho lá perto da tenda, e aí ele escuta o inimigo conversando. E esse é um sonho coletivo que está se espalhando pelo povo, e todo mundo está com medo. Diz assim: eu vi um pão de cevada grande que vinha rolando e destruía todo o acampamento da gente. E ele diz: eu também vi esse mesmo sonho. O outro dizia: eu também vi esse mesmo sonho. Ah, isso é um mau presságio. Isso é sinal de que Gideão vai nos destruir. E aí, quando começa a batalha, que ele faz todos aqueles barulhos, todo mundo está com um sonho na cabeça e sai correndo, vai embora. Porque Deus estava manifestando o seu poder naquele lugar. Então, Deus está falando comigo, está falando com você, está marcando a minha história, está usando fatos da minha vida para poder dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que faço prodígios, sinais e milagres em qualquer época da história. E Ele faz isso para mostrar que não se esqueceu e nem se esquecerá dos seus filhos. Talvez o milagre não tenha chegado na tua vida, mas você tem a promessa. Então saiba de uma coisa: Deus vai marcar essa promessa com pequenos sinais, para você ter coragem de continuar o próximo passo e a próxima jornada. Mas o Deus que está fazendo os sinais é o Deus Todo-Poderoso, que prometeu aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se o Senhor falou,
Ele fará, diz a palavra de Deus. E a gente pode tomar isso para a gente. A última coisa que eu queria deixar com você, verso 21 desse texto vai dizer assim, Isaías 38, pois Isaías tinha dito, ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. É interessante que Deus faz essa promessa, Deus dá o sinal, Deus fala que isso vai acontecer em 3 dias, e nesses 3 dias, há um processo de passos, de caminhada de fé que precisa ser exercitado. Como eu gostaria que na hora que Deus faz uma promessa já acontecesse tudo assim, blim! Fala a verdade, né? Que nem precisasse do sinal, que já acontecesse. Mas Deus, além de dar sinais, Ele trabalha processos na nossa vida. Eu não creio que a cura veio por causa da pasta de figos. Não creio. Nem sei se pasta de figo tem algum efeito terapêutico. Eu nunca ouvi falar de nenhum emplastro de pasta de figo. Mas tudo bem, talvez até tenha algum efeito terapêutico. Mas eu não creio que foi isso que curou. Mas eu creio que se ele não tivesse cumprido a ordem de Deus, não teria ficado curado. Você está entendendo? Porque quando Deus fala, quando Deus trata o nosso coração, quando Ele manda o seu profeta, quando Ele dá os nossos sinais para a gente, Ele espera que a gente caminhe pela fé. Senhor, eu não entendo se pasta de figo é bom ou não é bom, não me interessa. O Senhor mandou, eu vou fazer. E é interessante que Ele não teve que fazer isso um dia. Ele teve que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro dia. A Bíblia não diz para a gente como as coisas aconteceram. Não fala, não tem mais nada, tá? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Mas eu acho que a ferida sarou do dia para a noite. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E para que ninguém imaginasse que pasta de figo era o remédio santo, Deus vai fazer um milagre do dia para a noite, para dizer, sou eu, mas você participou pela fé caminhando comigo. E sabe o que vai acontecer? A gente vai aprender a andar por fé, tá? Porque a gente aprende a dar passos de fé. A gente caminha com Deus pela fé, mediante a palavra do Senhor. Quando a gente caminha pela fé, e a gente se larga na mão do Deus vivo, a gente vai ver os milagres, que a gente não consegue explicar, do poderoso, onipotente Deus sobre a nossa vida.